Olá, trilheiro, olá, trilheira. Vamos falar agora sobre responsabilidade civil. O que é importante lembrar da responsabilidade civil? Primeiro, os seus grandes saltos. O que é isso? Bom, saímos da responsabilidade subjetiva, então é só se a pessoa realmente quisesse realizar a prática daquele ato, para a culpa presumida. O que, em determinadas situações, a pessoa ela se coloca disposta a efetuar, causar eventual dano. Depois nós temos o chamado segundo salto, que é o que? Dessa culpa presumida para responsabilidade objetiva. Nós temos aí, então, alguns entes, como nós vamos ver, algumas pessoas, elas têm uma responsabilidade independentemente de culpa ou não. E da responsabilidade objetiva a gente pula, para também já visto em aula, a responsabilidade pressuposta. Ou seja, dá para entender que além dessa culpa, dessa responsabilidade aí presumida independentemente de culpa, a gente tem essa responsabilidade pressuposta. Então, ó, em determinados atos, em determinadas atividades, existe sim um risco e a pessoa ela assume aquele risco sempre que vai praticar aquele ato ou aquela atividade. Então, isso, pela doutrina mais recente, deve ser considerado. Qual é o conceito de ato ilícito? É uma lesão ao direito de outra pessoa somada a um dano causado a essa pessoa, lembrando que o dano pode ser material ou moral. E qual é o conceito de abuso de direito? É um ato que ele é lícito pelo seu conteúdo. A princípio seria ok a pessoa praticar aquele ato, mas ele é ilícito pelas consequências. Por quê? Apesar de ter o direito de praticar um determinado ato, eu extrapolei esse meu limite legal e aí ele se torna ilícito pelas consequências. Vamos para a responsabilidade civil objetiva, que é um tema muito importante. Temos a responsabilidade objetiva do Estado, então a responsabilidade civil do Estado independe de culpa, de análise de culpa no caso concreto. Temos a responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor e temos a responsabilidade objetiva por danos ambientais. Então, meio ambiente, super importante, super atual, importante para todos. Causou dano ao meio ambiente, não importa se quis ou não quis causar aquele dano, a responsabilidade é objetiva. E nós temos também a responsabilidade pelos atos de outrem, por exemplo, no caso dos pais que têm um dever de cuidado com seus filhos, a responsabilidade por ato, fato de animal, o animal, o cachorro é meu, eu tenho que ter o cuidado e impedir que ele cause danos a outrem. A queda de prédio e a queda de coisas lançadas e caídas de prédio, porque eu tenho que cuidar da minha unidade ali do meu apartamento. E aí, se alguma coisa é lançada, por exemplo, por um filho, por um sobrinho, paciência. Eu é que tenho o dever de cuidar para que nada caia da minha sacada, por exemplo, e atinja a esfera de direitos de outra pessoa. Quanto às excludentes de responsabilidade civil, então beleza, aconteceu o fato ali, aconteceu o ato, temos a responsabilidade civil, temos um dano a ser imputado como responsabilidade de alguém. E quais são as excludentes de responsabilidade civil? Temos primeiro a legítima defesa, eu estou sendo atacada, eu posso me defender. Se eu causei algum dano ao trem, infelizmente eu estava só defendendo a minha esfera de direitos. Estado de necessidade ou remoção de perigo iminente, ou seja, aquele perigo prestes a acontecer, então mesmo que eu cause um dano também, estando em estado de necessidade, estado de perigo, eu posso praticar certos atos, ainda que eles causem danos. O exercício regular de direito ou das próprias funções, então, por exemplo, alguém entrou na minha casa, eu vou defender a minha casa, eu acabo quebrando o que aquela pessoa trouxe para me assaltar, ou o celular daquele ladrão que entrou na minha casa. Peraí, mas eu estava defendendo a minha casa, eu estava no exercício regular do meu direito de defender a minha residência. Temos também as excludentes do nexo de causalidade, que são o quê? Culpa exclusiva ou fato exclusivo da vítima. Então eu causei um dano a ela, mas foi ela que pulou na frente do meu carro. Eu estava no padrão da via, na velocidade padrão, tomando todos os cuidados necessários na direção, e a pessoa se atirou na minha frente e acabou quebrando alguma coisa, quebrando um celular, por exemplo. Infelizmente, culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva ou fato exclusivo de terceiro também. Então eu tava ali na minha, acabou que foi o meu carro que bateu nessa pessoa, mas porque um outro carro, eu tava parada no semáforo, esse outro carro veio com tudo e bateu na minha traseira. Nesse caso também, fato, culpa exclusiva de terceiro. E temos o caso fortuito e a força maior, que também são excludentes de responsabilidade civil. E temos a cláusula de não indenizar, mas essa cláusula aí ela ainda é vista com muito maus olhos pela doutrina, então ela é entendida como uma cláusula que muitas vezes, principalmente se cair em contrato de consumidor, é ilícita, é mal vista e não deve ser realmente considerada.
Entrando na parte de contratos, na parte geral de contratos, nós temos o conceito clássico de contrato, que é um negócio jurídico bilateral que cria, modifica ou extingue direitos e deveres com um conteúdo notadamente patrimonial. Nós temos aí a ideia de diálogo das fontes e da inserção de novos princípios no direito contratual. E quais são os principais princípios que regem os contratos? Temos a autonomia privada, então, no que a lei não me proíbe, eu posso dispor daquilo. Temos a função social dos contratos, essa ideia de que não existe mais isso que o contrato só causa efeito entre as partes. Isso aí é passado. O contrato ele tem que cumprir a sua função social. Ele vai acabar tendo algum reflexo em terceiros e ele tem que ser um contrato que cumpra então essa função. Temos a força obrigatória do contrato, também chamada de pacta sunt servanda, então o contrato faz lei entre as partes. Eu assinei, eu me comprometi a fazer, então eu devo fazer via de regra. Temos a boa-fé objetiva, que é essa conduta de lealdade para com a outra parte, e a relatividade dos efeitos interpartes, que entra nessa ideia, está diretamente relacionada com a função social dos contratos. Outros conceitos interessantes são aqueles de suprécio e surrécio. Temos na suprécio a perda de um direito pelo seu não exercício no tempo, então eu deixo tanto tempo de exercer aquele direito, por exemplo, muitas servidões de passagem acabam sendo instituídas assim. Eu não reclamo de estar passando na minha terra, mesmo que a pessoa não precisasse passar lá. Depois de tanto tempo, também não dá para reclamar, depois de 20 anos que a pessoa passa por lá, eu querer que ela mude toda a sua rotina. E temos também a surrécio, que é o que? O surgimento de um direito diante de práticas, usos e costumes. Então eu vou fazendo tanto aquilo, vai sendo permitido, não é vedado por lei, que eu acabo adquirindo aquele direito. Temos também o princípio do tucoque, que é o quê? Basicamente, não fazer para os outros o que você não gostaria que fizessem para você. Temos a exceptio doli, que é a defesa contra o dolo alheio. Por exemplo, exceção de contrato não cumprido. O credor quer cobrar do devedor, mas ele também não cumpriu sua parte no contrato. Então, peraí, é uma defesa contra o dolo alheio nesse caso. Temos também o venire contra factum próprio, que é vedado. É o que? A vedação do comportamento contraditório. Eu não posso ali afirmar algo, criar uma legítima expectativa na outra parte e de repente mudar de ideia. Não, a partir do momento que a outra parte que eu criou uma legítima expectativa a partir de algo que eu fiz ou disse ou assumi, então a partir de aí eu tenho que arcar com essas consequências porque eu não posso agir de forma contraditória no meu comportamento. Temos também o duty to mitigate the loss, veio dos Estados Unidos essa ideia, que é o quê? É o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo. Porque eu poderia muito bem, a pessoa está me devendo, eu vou falar, quer saber também? Eu não vou fazer nada para diminuir esse dano. Vou deixar rolar e depois ele que se vire para me pagar tudo que me deve com juros, correções e etc. Não, eu tenho o dever de mitigar o dano, de impedir que o dano que eu já vou sofrer, o prejuízo que eu já vou sofrer, fique ainda maior. Na próxima aula a gente continua. Muito obrigada!